Boa tarde, São Luís, boa tarde, Maranhão, e a todos que acompanham a gente pelo portal Guará.com. Está no ar mais um programa Voz das Ruas, nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E começamos o programa de hoje mostrando o susto que passageiros de 2 ferryboats sofreram na manhã de hoje. Nas imagens é possível ver as 2 embarcações se aproximando e o desespero das pessoas que gritavam e tentavam colocar os coletes salva-vidas. Por sorte, a colisão foi leve, não causando nenhum dano, nem para as embarcações e nem para os passageiros. Mas, como a gente costuma dizer, o susto foi muito grande, né? Imaginem vocês numa baía como a de São Marcos, né? Eles estavam em alto mar aí, nesse caso, nesse momento. E o susto foi tremendo, as pessoas ficaram desesperadas, sem saber o que fazer, né? Eu, se tivesse lá, ficaria também completamente desnorteado com uma situação como essa. E aí a gente sabe que essa nem é a época em que há maior movimentação, maior fluxo de embarcações aí no terminal de ferryboat em São Luís. Então isso que sirva de alerta, né? Para quando chegar o período carnavalesco, em que inclusive se aumenta o número de embarcações e de viagens aí nesses terminais, que se tenha mais cuidado, que se utilize um protocolo de segurança mais aperfeiçoado, né? E que se investigue, acima de tudo, as falhas. Porque se houve essa colisão, houve falha de alguma das partes. São 2 empresas envolvidas diretamente aí nessa colisão e parece que aí vai ter uma investigação para saber o que de fato aconteceu. A gente pode ver pelas imagens aí pessoas idosas, crianças, né? Em total momento de desespero com relação a esse problema. E um passageiro gravou um vídeo completo explicando a situação após a colisão. Foi registrado inclusive o momento em que um tripulante sugere uma espécie de votação sobre o prosseguimento ou não da viagem, o que causou um transtorno ainda maior aos passageiros. Ô, meus amigos, nesse exato momento, a gente acompanha, né, após a colisão entre os 2 ferries, nós estamos voltando novamente aqui para a Ponta da Espera, tá? O ferry está voltando aqui novamente para a Ponta da Espera. Agora há pouco houve uma colisão muito forte entre esses 2 ferries aqui, tanto o ferry que vai lá na frente, que é da empresa Serve Porto, quanto este outro que nós estamos aqui, que é da empresa Internacional Marítima. E você acompanha com a gente o alvoroço aqui dentro do ferryboat, momento de tensão mesmo acontecendo aqui nessa travessia de hoje. Mais uma vez a gente chama a atenção das autoridades que possam realmente tomar alguma providência em relação a essa falta de segurança hoje. Por pouco não acontecia uma tragédia aqui no ferryboat. Inclusive isso já está virando de praxe já, né? Outras situações, inclusive o ferry que nós estamos aqui, ele está com o motor desligado, tá? Você está acompanhando aí o motor desligado. Como é que você vê essa situação toda aí, meu Pedro? Olha só, vamos acompanhar o que... Luiz, pega isso, pega... Atenção, pessoal, por favor, só um pouco de atenção. Estou aqui com o chefe da máquina. Ele avaliou. Aqui é o chefe de máquina. Avaliou lá embaixo. Não afetou nada na embarcação. A batida ali, vocês viram ali. A gente tem um rádio de comunicação. Comuniquei com ele. Porque a gente se comunica dizendo por onde a gente quer passar. Ele ficou insistindo, entendeu? Aí o que vai acontecer? Vai ser uma sindicância com a capitania. O que vocês preferem? A gente volta para a rampa, abrir essa sindicância, atrasar todos vocês, ou a gente deixa vocês no Ju e volta para a minha opinião é voltar. A minha opinião é voltar. Se não tem avaria, siga a viagem, depois vocês se resolvem. Meus amigos, é um momento de tensão, aqui no ferryboat, mais uma vez, a gente acompanhando aí, ó.
para vocês é para nós também da tripulação. O que acontecer com vocês acontece com nós. Entendeu? A gente está querendo o melhor para vocês. Meu amigo, siga a viagem, então. Depois você investir. Se não tiver isso, segue viagem. Por meio de nota, a MOB informou que não houve nenhuma vítima e que os procedimentos necessários foram prontamente realizados para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação. A Capitania dos Portos, órgão responsável pela segurança de navegação, instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e a responsabilidade sobre o ocorrido. Informa ainda que, devido ao incidente, pode acontecer atraso nas viagens posteriores, devido à necessidade de substituição da embarcação avariada. Aí tem alguns pontos a serem questionados, né? O primeiro é com relação a esse protocolo que foi adotado pelo chefe de máquinas aí, parece que é isso, alguém fala lá que ele é o chefe de máquinas, com relação a essa votação que foi feita. Será que existe realmente esse protocolo em que os passageiros é que tem que votar e escolher se prossegue ou se a viagem volta para o destino inicial, né, para o ponto de origem da viagem? Eu creio que não. Porque se há uma equipe técnica na tripulação que está preparada para isso, para saber se há ou não segurança para prosseguir a viagem, são eles que têm que tomar a decisão. Eu já ficaria ainda mais preocupado enquanto passageiro se o chefe de máquinas que foi aí falar disse que não tinha avaria nenhuma na embarcação, dá essa opção de voltar à viagem. Ora, se não tem nenhum problema, continua a viagem, segue o barco literalmente, né? Não dá para entender. Alguma coisa não está correta aí nesse procedimento adotado. E outra coisa, a própria nota da MOB aí informa que talvez, né, haveria atraso nas viagens posteriores por conta da substituição da embarcação avariada. Então a pergunta é, houve avaria ou não houve? Alguma coisa aí não está bem esclarecida. Outra coisa, a Baía de São Marcos é bem larga, há bastante espaço para várias embarcações passarem. Se houve essa colisão aí, houve algum tipo de falha. E isso é que precisa ser apurado. Que houve um problema, que houve uma falha, isso está claro. Agora a gente tem que ter responsabilidade, como eu falei anteriormente, que sirva de exemplo para que não aconteça novamente e para que outras vidas não sejam colocadas em risco. Porque a situação é grave. Inclusive, no vídeo, o passageiro fala que já é uma situação de praxe aí, essas embarcações aí se aproximarem. Eu não vou afirmar isso porque eu não tive conhecimento até hoje sobre nenhum tipo de incidente como esse, mas se de fato isso já é um procedimento rotineiro, se já aconteceu outras vezes, é um alerta ainda maior, porque aí já é uma tragédia anunciada. O pessoal é desesperado, buscando colete, né? Gente idosa, criança, que muitas vezes nem sabem nadar, sobretudo em uma baía, como a Baía de São Marcos, né? Que é funda. Então, assim, é preciso ter bastante cautela com relação a essas embarcações aí. Carnaval está chegando, muita gente procura a Baixada Maranhense como destino aí de viagem, então é importante que as autoridades investiguem mesmo e que tome as medidas, as providências cabíveis aí. A polícia apresentou a conclusão das investigações sobre o feminicídio de Bruna Alice, assassinada no último dia 25, aqui em São Luís. O inquérito já foi remetido para a Justiça. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o duplo assassinato que vitimou Bruna Alícia e José Wellington. O suspeito, Carlos Eduardo Nunes Pereira, continua preso em São Luís. A polícia desconsidera qualquer característica de crime passional. O que é o crime considerado passional? É aquele cometido pela paixão, pelo amor. Amor não mata, paixão não mata. Isso aí é uma romantização da violência. Então, a gente sempre repudia esse termo crime passional, porque a gente não pode romantizar a mais extrema violência contra a mulher, que é o feminicídio. O que aconteceu foi um assassinato no contexto de violência de gênero, de violência doméstica, onde um homem não admitiu ver que a sua ex-companheira estava seguindo sua vida com uma outra pessoa e resolveu tirar a vida dos dois. Isso sim que aconteceu, e não crime passional. No primeiro depoimento, o acusado disse que foi atacado
passando pelas vítimas. Por isso, houve uma luta corporal seguida dos disparos. Mas o inquérito policial contesta esta versão. Não teve esse ataque das vítimas para ele. O que aconteceu foi, ele chegou, ele agrediu a Bruna, o William foi recuando, tanto que ele morreu sentado, ele estava encostado na parede do lado da cama, numa cena bem característica de que a pessoa estava mesmo tentando sair dali daquela situação, e a Bruna já do outro lado da cama. Ele agrediu, a testemunha chegou a ver essa agressão, a testemunha ocular chegou a ver ele agredindo com soco e chute, e o braço dele, inclusive, está machucado, do autor. Até hoje ele está com o braço enfaixado, que ele machucou no momento dessa agressão. Carlos Eduardo Nunes Pereira é acusado de homicídio e feminicídio. A morte de Bruna Alícia, de acordo com a polícia, é o primeiro caso de feminicídio registrado no Maranhão em 2020. Porém, existem mais 4 casos em investigação. Em 2019, o estado registrou o número de 51 casos de feminicídio. A gente caracteriza o feminicídio, tendo em vista que o crime aconteceu num contexto de violência de gênero, como eu já falei. Ele, imbuído daquele sentimento de posse, não suportou ver que aquela vítima estava seguindo sua vida, se relacionando com outra pessoa, e resolveu ceifar a vida como se ele fosse senhor daquela mulher, dono, né, proprietário daquele corpo. E aí, por isso, nós caracterizamos pelo feminicídio, já que foi cometido nesse contexto da violência de gênero. O caso agora segue para a Justiça. O Ministério Público vai proceder com a denúncia contra Carlos Eduardo Nunes Pereira. Nós encaminhamos o inquérito ontem para a Justiça, que finalizou o nosso prazo de 10 dias, tendo em vista que o acusado está preso. E agora o inquérito vai ser transformado em processo, porque o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Possivelmente, com certeza, ele vai ser denunciado, ele vai ser pronunciado e deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Pois é, eu compartilho do mesmo pensamento, ele é delegado. O amor cuida, não mata. E apesar desse crime cruel, um boletim mostra uma redução no número de feminicídios no país entre os anos de 2016 e 2018. No Maranhão, a redução foi ainda maior, chegando próximo a 20%. Em todo o Brasil, foi registrada uma queda de menos 4,15% dos homicídios com vítimas mulheres entre os anos de 2016 e 2018. No Maranhão, a redução foi de menos 19,51%, de acordo com os dados divulgados pelo boletim que analisa os números de crimes violentos contra mulheres. Observamos uma redução dos crimes violentos contra as mulheres, tanto crimes letais, aqueles que levam à morte, como não letais, a exemplo do estupro, roubo. Houve uma redução tanto no Brasil como no Maranhão. Aqui no Maranhão, entre os anos de 2015 a 2018, foi identificada uma redução de 22,5% no número de ocorrências de crimes violentos letais e intencionais contra mulheres. Na capital maranhense, no mesmo período, seguiu a tendência estadual de diminuição dos registros de crimes violentos letais intencionais, apontando queda de 58,4%. O maior número dessas ocorrências no estado foi registrado entre pessoas do sexo feminino de 30 a 40 anos de idade. Tudo isso, na verdade, tem sido reflexo desse investimento na política pública mais fortalecida para que nós consigamos, de fato, alcançar resultados que exprimam uma verdadeira mudança no comportamento social e que reflitam diretamente na redução da violência. O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos começou a série de publicações do Boletim Social do Maranhão em setembro do ano passado, com a análise de dados sobre suicídio no Maranhão. Nós já temos um boletim de conjuntura econômica com mais de 10 anos de publicação. Nós sentimos a necessidade de uma publicação mais estruturada na área social. Então, o primeiro tema nós lançamos sobre o suicídio, como uma informação de saúde, aproveitando o Setembro Amarelo. E agora, por termos aqui um núcleo de estudo, de monitoramento do Pacto pela Paz e também dessas informações mais qualificadas sobre as mulheres, nós vimos aí uma boa oportunidade de lançar esse boletim. É sinal de que as políticas
estão dando certo, né? A gente precisa quebrar de vez com esse ciclo de violência que maltrata e mata mulheres em nosso país e que virou uma banalidade, né? E a gente não pode encarar isso como uma coisa comum. E agora é hora de falar em coisa boa, é exatamente isso. Vamos falar em Mix Marley. Isso mesmo, a melhor opção para você fazer as suas compras, principalmente quem quer comprar no atacado, bebidas, gêneros alimentícios, tudo para a limpeza e higiene com o menor preço da cidade. E nessa semana a grande novidade é o aniversário de 3 meses da nova loja, na Rua Riachuelo, lá no bairro João Paulo. Neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, vai ter animação do paredão do Bale, degustação dos bolos da Azaeli e refrigerantes Psyll. Uma comemoração imperdível para você que é comerciante. Nesse aniversário, quem ganha o presente é você, já que o Mix Marley oferece uma infinidade de promoções para aumentar a sua margem de lucro. Preço baixo tem nome, Mix Marley, com unidades também nos municípios de Olinda Nova e em São Vicente Ferre, na Baixada Maranhense. O telefone está em sua tela, pode fazer o seu pedido e garantir aí prateleiras cheias no seu comércio. E aqui nós temos o quadro Você é o Repórter, em que os telespectadores ajudam a fazer o nosso programa. O telefone está em sua tela, o número é o 99103-2323. E agora vamos ver a participação de hoje. A buraqueira aí, ó. Aqui foi a Caema que fez e nunca consertou. Olha como é que tá isso aqui, ó. Esquecida aí, ó. Vocês acabaram de ver aí os buracos, né? A falta de infraestrutura no bairro Maranhão Novo. Nosso telespectador ficou um pouquinho tímido, não explicou direito o que estava acontecendo ali, mas é um problema que se repete em vários bairros da cidade, né? A questão da falta de infraestrutura e aquele velho dilema. A Caema vai fazer o serviço e a prefeitura depois deveria ir fazer o recapeamento asfáltico, mas não faz e a rua fica assim. Muitas vezes a Caema nem consegue resolver o problema. O buraco fica lá em aberto, a prefeitura não cumpre com a sua obrigação e o problema vai piorando a cada dia, sobretudo no período chuvoso, como que a gente tem enfrentado aí. A nossa amiga Lúcia mandou uma mensagem para mim agora há pouco, apagou, mas eu consegui ler antes, viu? Lúcia, obrigado pelo carinho da audiência, tá certo? Mais mensagens chegando aqui, o pessoal que costuma andar de ferryboat aqui na cidade, né? Fala sobre que houve avaria sim no ferryboat, no local de impacto. Possa ser que não tenha afetado gravemente a estrutura, mas que houve avaria, houve. Isso são as pessoas que costumam andar de ferryboat na cidade, né? Confirmando aqui, inclusive você que estiver assistindo a gente, se você frequenta, né, os terminais de integração de ferryboat e você costuma fazer esse tipo de viagem, você pode mandar também sua opinião com relação à segurança, se você se sente seguro em fazer essas viagens aqui em São Luís, né? Muita mensagem chegando aqui, boa tarde, pessoal divulgando aqui a questão dos blocos de carnaval, né? Olha, nossa amiga está falando aqui que eu sou muito gata, nossa amiga Lúcia. Quero mandar um abraço especial também para o Daniel Viegas, que está assistindo a gente lá em Portugal. Voz das Ruas chegando até a Europa, né?
Obrigado também pelo carinho da audiência. Nós vamos agora para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais VDR para você. Estamos de volta com o VDR na tela da sua TV Guará e também pelo portal guará.com. E agora é hora de falar em coisa boa. É bom demais quando chega a época das chuvas, né? Mas, apesar de dar um alívio no calor, por outro lado, a folga do sol pode trazer complicações para a nossa saúde com as variações de temperatura e o aumento de umidade. As chances de aparecerem doenças como gripes, resfriados e viroses aumentam bastante, principalmente para crianças e idosos. Nessa época, a recomendação é ingerir bastante líquido, ter uma alimentação saudável, lavar bem as mãos e evitar aglomerações. Também é importante manter a casa arejada, fazer a limpeza de ar-condicionados e ventiladores. Não podemos facilitar para os vírus. Previna-se. A Apvida faz bem para você. E ontem também voltaram os trabalhos da Assembleia Legislativa do Maranhão. Vamos conferir. A reabertura dos trabalhos contou com a presença de várias autoridades, entre elas o governador Flávio Dino, que ressaltou a importância em trabalhar em parceria com os parlamentares. Na tribuna, o governador apresentou 2 projetos do Executivo. O primeiro, que trata do zoneamento ecológico e econômico, e o segundo, que prevê o aumento salarial para os professores da rede estadual de ensino. Na verdade, o zoneamento econômico e ecológico está previsto em lei desde 1992 e agora finalmente essa lei vai sair do papel na medida em que vamos hoje formalizar a entrega ao presidente Otelino do primeiro projeto de zoneamento ecológico e econômico da história do Maranhão. Neste caso, nós adotamos a decisão de empregar 100% da ampliação dos recursos do Fundeb para a folha de salários, ou seja, custeio investimentos e estão sendo custeados exclusivamente por recursos próprios, e isso que permitiu, essa opção, essa decisão, é que permitiu que nós encaminhemos hoje esse projeto que prevê, em relação ao piso nacional, que é R$ 2.886 para 40 horas, nós estamos propondo R$ 6.358. O presidente da Assembleia, o deputado Otelino Neto, destacou os desafios deste ano legislativo e afirmou ainda que os trabalhos da casa não vão ser prejudicados por conta do ano eleitoral, já que muitos deputados vão se licenciar para tentar vagas em prefeituras maranhenses. Essa Assembleia vai ter o seu funcionamento normal, independente da participação que é legítima e recomendável dos deputados nos pleitos municipais, seja como candidatos ou seja como apoiadores. Nós vamos cumprir o nosso papel de forma tranquila, teremos as sessões e apreciaremos os projetos. O ano nos meses de agosto e setembro, onde oficialmente começa a campanha eleitoral, nós faremos um calendário específico. O fato é que o ano eleitoral ele não prejudicará em nada o funcionamento da Assembleia Legislativa. É o que a gente espera, né? Que não haja esse prejuízo, porque a gente sabe que já há uma movimentação interna muito grande na Assembleia Legislativa. Muitos deputados aí, às vezes, podem até não sair como candidato a prefeito, mas acabam tendo que apoiar os seus candidatos, né? E aí tem essa movimentação toda de articulação política, sobretudo também entre os secretários de Estado, né? Que alguns também devem sair candidatos aí, algumas substituições precisam ser feitas por conta da legislação eleitoral. A gente espera que não haja um comprometimento aí das políticas públicas. E com o alerta do coronavírus, cresce também a preocupação com os cuidados necessários para quem vai fazer viagens internacionais. Os protocolos de segurança estão mais rigorosos para quem vai entrar e sair do Brasil. Escolher um lugar do mundo e viajar, sonho de consumo de muita gente. Quem trabalha na realização desses sonhos coleciona boas histórias. A Carla tem uma função muito específica. Ela facilita a vida de quem vai para fora do país e precisa de emissão de visto, por exemplo. Depois que o cliente ele decide qual o destino da viagem que ele vai fazer, ele tem que receber a gente geralmente passa essa assessoria de todas as exigências que aquele país vai pedir. Se aquele país exige, você tem que verificar se ele exige alguma vacina específica,
um tipo de visto específico para cada viagem é solicitado e cada país possui a sua exigência específica. Passaporte e visto em mãos não são os únicos pré-requisitos para quem pretende viajar para fora do Brasil. Cada país tem regras muito específicas na hora de liberar um visto. E é aí que entra o papel das agências de serviços internacionais. São estes profissionais que fazem o levantamento de todas as informações necessárias para que se tenha uma viagem mais tranquila e com redução no risco de problemas. Em tempos de coronavírus circulando o mundo afora, toda a informação é necessária. Uma das recomendações dadas por estes profissionais é a utilização do seguro de viagem. Ninguém quer ter problemas fora do país, mas se tiver... O seguro médico para alguns países ele é obrigatório, inclusive, tá? Porque é importante ele ter essa questão do seguro bem firmada. Esse seguro vai ser importante, por exemplo, agora, em casos do coronavírus, pode ser que ele precise alterar essa data dessa viagem, então ele vai ter custos com alteração de passagem. Às vezes, questões mesmo judiciais, ele precisa de uma assistência jurídica. O seguro oferece isso a ele, então é importante. Por mais que não seja obrigatório, em muitos países, a gente sempre aconselha que ele vá com o seguro médico. A epidemia tem foco na China, mas reflete no mundo inteiro e em diferentes áreas. Os cancelamentos de viagens acontecem a toda hora, sem custo para os clientes. A Carla teve uma família inteira cancelando a viagem que faria para a China. Este é um dos impactos do coronavírus. Nas andanças pelos aeroportos, além de vacinas em dias, é melhor levar na bagagem também orientações. Afinal, informação nunca é demais. A gente sempre orienta para evitar aglomerações, tá? Estar sempre atento naquele aeroporto, se está chegando, se está saindo voos para os destinos que estão com alerta, tá? De viagem. Se realmente você está com alguma viagem confirmada, para lá verificar se vai ser importante você ir mesmo ou até mesmo cancelar essa viagem, dependendo do país, tá? Então, assim, é muito importante porque a saúde em primeiro lugar. Saúde em primeiro lugar, também é importante ressaltar que é necessário lavar bem as mãos, né? Isso é muito importante. Eu, essa semana, na sexta-feira, eu fiz uma viagem, coloquei que eu estava saindo do país, né? Só por brincadeira. O pessoal ficou preocupado, eu recebi muitas mensagens do pessoal mandando eu não ir para a China e eu falei que eu era um pouco mais perigoso do que o coronavírus, né? Mas foi só uma brincadeira, mas é importante mesmo cuidar da saúde. Muitas mensagens estão chegando aqui, mas antes de ler as mensagens, como em todos os anos, pais irresponsáveis precisam de alvarás para garantir a participação de crianças durante a programação de carnaval. Olá, Jairo, eu estou aqui com o juiz José Américo Costa, titular da primeira vara da Infância e Juventude, que disciplinou a participação de crianças e adolescentes nos bailes carnavalescos e também nos desfiles do carnaval. Boa tarde, juiz. Boa tarde. Esse disciplinamento é para garantir a segurança dessas crianças e adolescentes? Sim, porque o lazer ele tem que ser compatível com a idade da criança e do adolescente, dentro da estrutura psicossomática deles. Então, esse regramento é como se fosse um marco de proteção que a Vara da Infância estabelece para que a criança, garantindo à criança e ao adolescente o acesso ao lazer e à cultura de uma forma segura. Então, esse é o objetivo dos atos administrativos da Vara da Infância. Qual é o prazo para que as agremiações façam o requerimento dos alvarás de liberação para que essas crianças tenham acesso às brincadeiras? Até o dia 14 deste mês, as agremiações deverão procurar a Vara da Infância, especificamente o posto de comissariado no térreo do fórum, né? Passou a catraca, entra à direita, que vai ver a placa lá de sinalização, autorizações de viagem, é o nosso posto aqui. E as agremiações já sabem quais as documentações trazerem, porque ela já tem também uma parceria com a gente. Enfim, nós desejamos que seja um carnaval seguro, lembrando sempre que os primeiros juízes da infância são os pais. Eles têm o dever imediato e legal de proteção integral dos seus filhos. A Vara da Infância ela entra de forma residual, secundária, quando alguma situação de risco acontece que foge ao controle da família ou então haja uma omissão familiar. Mas é preciso estar atento.
e nós teremos uma equipe de fiscalização, de comissários, com o suporte da Polícia Militar, para verificar o cumprimento dos requisitos da portaria. Muito obrigada, juiz. Mariana Dias, de volta ao estúdio da TV Guará. Quem também está de olho nos trabalhos durante as festividades momescas é o Hemomar, que já está promovendo a sua campanha de carnaval para estimular a doação de sangue. A cena e o pedido são os mesmos. O estoque em baixa no Hemomar não é mais nenhuma novidade. A única coisa que pode ser diferente é a sua decisão ao terminar de assistir essa matéria. Com todos os tipos sanguíneos em estado crítico, principalmente os tipos com fator RH negativo, a Secretaria de Estado da Saúde resolveu antecipar a campanha de mobilização de doadores de sangue no período carnavalesco. Este ano nós estamos com a campanha Doar é Amar. Antes da diversão, vem a boa ação, doe sangue. E a Secretaria de Saúde resolveu antecipar essa campanha, que seria de 17 a 24 de fevereiro. Resolveu antecipar por conta do nosso baixo estoque de sangue e nós não estamos alcançando atender as demandas do nosso estado. A queda no número de bolsas chega a 40% do que com o estoque normal. E apesar da sua importância, segundo o Ministério da Saúde, menos de 2% da população brasileira é doadora regular de sangue, o que justifica a quantidade de cadeiras vazias. Estar bem de saúde tem entre 16 e 69 anos, pesar 50 quilos ou mais, não ter ingerido bebida alcoólica, ter dormido bem nas últimas 24 horas, trazer um documento com foto e muita disposição. É basicamente o que precisa para sentar nessa cadeira e ajudar a salvar várias vidas. A bolsa coletada em uma doação pode beneficiar até 4 pessoas. A técnica de enfermagem acompanha todo o processo de doação, que dura aproximadamente 15 minutos. O procedimento completo, que inclui cadastro, pré-triagem, triagem e a doação, leva em média 45 minutos até 1 hora, dependendo do fluxo de doadores no banco de sangue. Após a coleta, o doador ganha um lanche para evitar possíveis efeitos colaterais após a doação. Nessas festividades de carnaval, que já está acontecendo na nossa cidade, diminui o número de doadores e aumenta a procura, aumenta o número de doações por conta das pessoas que vão para as festas e acabam se machucando e com isso necessitam de sangue. E com essa campanha a gente quer sensibilizar as pessoas a vir fazer esse ato de solidariedade, porque nós não temos nada que substitua o sangue humano e a gente, enquanto Hemomar, conta com a solidariedade, que as pessoas venham exercer sua cidadania e vir fazer esse ato de amor que é doar sangue. O Hemomar funciona de segunda a sexta-feira, de 7 horas da manhã às 18 horas e sábado até o meio-dia. Pois é, importante ser solidário e ajudar a salvar vidas. Lembrando que o nosso programa VDR de hoje, terça-feira, é um pouquinho mais curto por conta do programa Treino Livre, que é logo após o VDR, tá certo? Então, quando acabar daqui a pouco, não saia daí que a gente vai continuar falando sobre esporte. E agora vamos à sua participação em nosso programa. O telefone está em sua tela, o número é o 99103-2323. E os moradores do loteamento Presidente Vargas, que durante essa semana repercutiu aqui em nosso programa por conta daquele problema com a BRK, por conta do abastecimento de água, os moradores estão mandando também aqui fotos e vídeos com relação a uma ponte que teve que ser construída pela própria comunidade, já que o poder público não cumpriu o seu papel. A gente vai mostrar aqui também em uma próxima oportunidade. A nossa amiga Rosa está mandando um alô para as meninas da Flores Bela, lá no São Bernardo, e está dizendo que Deus abençoe a todos nós. Obrigado pelo carinho da audiência, Rosa. Vamos lá, boa tarde. Manda um alô para Arnaldo e Dulce, a presidente do Parque Jaguarema. Alô, Dulce, um abraço para você também.
Oi, Jairon, te adoro. Que bom que você está na bancada do VDR. Beijos, obrigado também pelo carinho da audiência. Várias mensagens chegando aqui. Calma, o pessoal tá querendo acabar logo com o programa, né? Lembrando que a gente vai ficar daqui a pouco com o Treino Livre e amanhã a gente volta com o VDR a partir de 1h aqui na tela da TV Guará. Um abraço.